Os paralelos entre a escuderia Ferrari e a seleção brasileira são muito maiores do que você pensa. Indiscutivelmente, as duas são as maiores instituições de seus respectivos esportes. Vamos agora tentar entender o que aconteceu para a queda abrupta dessas instituições lendárias, então. Vamos começar pela dimensão histórica que a Ferrari representa na Fórmula 1. Fundada em 1929 por Enzo Ferrari, a escuderia começou a competir em 1950 e é a mais antiga ainda ativa no esporte. A Ferrari conta com 16 títulos de construtores e 15 de pilotos, e é a única franquia, da Fórmula 1 que está presente em todas as temporadas desde o início. Nos primeiros anos, nomes como Ascari e Niki Lauda do século XX deram os primeiros troféus. Mas o ápice mesmo veio com Michael Schumacher, que chegou em 1996 após ser campeão pela Benetton e em 4 temporadas transformou a Ferrari na potência incontestável da década seguinte. De 2000 a 2004, Schumacher venceu 5 títulos consecutivos e a equipe faturou 6 títulos de construtores seguidos. A corrida era quase vitória garantida. Do outro lado, a seleção brasileira construía sua própria mitologia futebolística. A seleção canarinho venceu 5 Copas do Mundo, como todo mundo sabe, em 1958, 62, 70, 94 e 2002, sendo a única a disputar todas as edições sem falhar, até a próxima em 2026. A seleção de 1970, por exemplo, com Pelé, Jairzinho, Rivelino, Gerson e Carlos Alberto, é considerada a melhor de todos os tempos, sendo soberana e poética no México. A geração de 58 e 62 também encantou com Garrincha brilhando sozinho muitas vezes, assim como a histórica geração de 1994 até 2002, lideradas por nomes como Cafu, Romário e Ronaldo, lendas incontestáveis do esporte bretão. Mas eu acho importante dizer que tradição não se resume só a títulos. Mesmo em fase sem taças, a Ferrari e o Brasil seguiram muito competitivos. A Ferrari dos anos 80 e 90 disputava pódios, criava rivalidades e venceu corridas mesmo sem dominar como antes e como depois. A seleção de 82, por exemplo, a seleção brasileira, com Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, foi eliminada por 3-2 para a Itália, no que ficou conhecido como a tragédia de Sarriá. Uma das partidas mais bonitas e históricas, mesmo sem a taça, a seleção de 82 encantou o mundo e principalmente o povo brasileiro. A seleção de 2006, por exemplo, mesmo que de maneira completamente errada, colocava medo em todos seus adversários e muito respeito aqui dentro do próprio Brasil também. Isso mostra que futebol e automobilismo, assim como todos os esportes, são feitos de alma, não só de taças. Mas aí veio a queda. A Ferrari começou a perder relevância esportiva. Desde 2008, não conquista títulos de construtores, o domínio de adversários como a Red Bull, Mercedes e McLaren tomou seu lugar. Em 2025, a equipe vive sua pior temporada. 0 vitórias, uma pole agora com o Leclerc e apenas alguns pódios. Sendo que até mesmo os seus mais otimistas não esperam uma melhora drástica ainda nesse ano na escuderia. A seleção brasileira então nem se fala, Também caiu e caiu muito. Depois do pentacampeonato em 2002, a seleção não conseguiu passar de nenhuma quarta de final de Copa do Mundo e chegou a seu ponto mais baixo com o 7-1 contra a Alemanha em 2014. A derrota foi dura, drástica e muito feia para o futebol brasileiro. A derrota foi com 5 gols sofridos em 29 minutos e, pior de tudo, foi em casa, Foi no Mineirão. Um fracasso tático e mental. Talvez a derrota mais relevante da história dos esportes. Com o Neymar machucado e nenhuma reação coletiva, foi escancarado problemas de administração e problemas de formação dentro da seleção brasileira. Ao longo dessas trajetórias, estiveram ícones. Na Ferrari, além do Schumacher, nomes como Lauda, Fangio e hoje Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que chegou em 2025, representam tentativas de reconquista. No Brasil, além de Pelé, Garrincha, Zico, Falcão, Ronaldo, Kaká e Neymar, agora surge uma nova geração, com Rodrigo, Estevão, Henrique e Vinícius Júnior. Essa geração surge com um certo brilho e pode liderar uma reconstrução da camisa mais pesada do futebol mundial. E por mais que o presente pareça sombrio, o futuro ele traz certa esperança sim. A Ferrari ainda atrai todos os pilotos. Leclerc é símbolo de renascimento. Hamilton, por exemplo, decidiu encerrar sua carreira lá, já que não existe honra maior dentro do mundo da Fórmula 1. E a seleção brasileira, por sua vez, continua a ser a maior vitrine do esporte. Todo mundo quer ser campeão com ela. Todo mundo. Carlo Ancelotti, por exemplo, é o treinador com mais títulos da história da Champions League e mesmo assim achou que encerrar a carreira pela seleção canarinho seria a maior honra possível para ele. Isso a gente tem que entender que tá vindo de um cara que é ídolo máximo em um dos maiores times do mundo. Mais uma vez, não é um dos maiores, é o maior, que é o Real Madrid.
E se ele quisesse, as informações que a gente tem dão a entender que ele podia ter ficado lá. O Florentino queria, mas ele optou vir para a seleção brasileira, porque para ele não existia honra maior do que buscar um campeonato mundial com a seleção. E a verdade é que o primeiro piloto que foi novamente campeão pela Ferrari e o elenco que ganhar o hexacampeonato pela seleção brasileira vai estar eternizado na história. E todo mundo quer isso, porque vamos combinar, né? Quem não quer ser campeão pela Ferrari? Quem não quer ser campeão pela seleção brasileira? Todo mundo quer ser eternizado na história. Então, depois de tanto brilho, tanta tradição e tanta decepção, fica uma provocação. Será que esses gigantes vão ser salvos por um nome, pelo talento ou por um plano sólido? O que deveria salvar a seleção é a estrutura, inteligência técnica, consistência emocional e a volta de uma cultura vencedora. E não mais a deslumbrante lembrança do passado. Assim como na Ferrari, que deve entender que os tempos mudaram e a Fórmula 1 evoluiu, coisa que a escuderia italiana ainda não fez. O maior paralelo entre a Ferrari e a seleção é que ambas precisam de reinvenção e um plano estrutural sério, não de nostalgia e se basear somente no talento. E quem não se reinventar vai ficar para trás, mesmo que carreguem glória no escudo que vestem. E aí, galera, mais uma explicação rápida aqui sobre os paralelos entre a Ferrari e a seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem aquela coisa que vocês já sabem e valeu!